Esta semana, a Hora de Baco dá a conhecer um vinho verde inspirado na flor de japoneira. Celebra os 25 anos de um clube de vinhos e explica as razões do êxito de um campeão de vendas produzido em Monção. Aníbal Coutinho faz o balanço dos vinhos de maio. Estas japoneiras centenárias não produzem vinho, como é óbvio, mas foi delas que saiu a inspiração para uma marca da região dos vinhos verdes. A camélia, flor das japoneiras, serviu também de mote para a utilização de uma casta perfumada que dá vinhos inconfundíveis. Venha daí comigo. Esta construção, chamada Casa do Paço, pertence ao mosteiro de Landim, onde os cônegos regrantes de Santo Agostinho passaram cerca de 600 anos, entre os séculos XII e XVIII, a meditar, a rezar, muito provavelmente a produzir vinho e também a divertir-se. Era neste espaço exterior que, quando o tempo permitia, jogavam o chamado jogo da pela. Quando o tempo não permitia, quando chovia, recolhiam-se à Casa do Paço e jogavam algo semelhante ao bilhar dos nossos dias. Um século depois da saída definitiva dos monges, também o escritor Camilo Castelo Branco calcorreou terras famalicenses de Landim e do Mosteiro, cultivando amizades com a família Carvalho e Sousa Leal. Esta quinta do Mosteiro está recheada de história e parte dela tem a ver com a cultura da vinha. O historiador Alberto de Sampaio, tio trisavô de Henriqueta Sampaio Nóvoa, uma das herdeiras da família, era um estudioso da viticultura e da enologia e fez os seus primeiros vinhos em 1871, conseguindo alguns prémios nacionais e mesmo internacionais. Depois de 600 anos por conta da ordem religiosa, o mosteiro passou para a propriedade da família Carvalho e Sousa Leal, no último quartel do século XVIII. Em relação à data de fundação do mosteiro de Landim, há algumas dúvidas ainda, portanto não é de ciência certa o que vou dizer, mas aparentemente será século XII, não é? E, portanto, foi mosteiro sempre dos cônegos regrantes de Santo Agostinho até ao século XVIII, mais precisamente em 1772, quando foi vendido à família. A igreja ficou separada, portanto a igreja pertence à freguesia, toda a parte do claustro e dos terrenos envolventes foi vendido o ano passado meu. A cultura da vinha na propriedade deverá remontar a vários séculos atrás. Sempre se produziu vinho. Agora, era aquele vinho típico do Minho, não provavelmente das vinhas de enforcado que ainda existiam, e portanto só se evoluiu para esta vinha nos anos 80, não é? Mas, portanto, há registros que já havia vinho nessa altura? Não, sempre se falou porque havia uma adega, aliás vêem-se lagares ainda antigos e, portanto, o que nós sabemos é que havia vinho para consumo local. Os lagares, curiosamente, ainda são utilizados para o vinho tinto, não é? Mas unicamente para o vinho tinto. Com pisapé. Sim, claro, tem que ser, que é para ter aquela cor carregada típica do vinhão, não é? As velhas instalações conventuais, cuidadosamente preservadas, são hoje sobretudo utilizadas como espaço familiar. Essencialmente é uma casa de família, não é? É uma casa que guarda as nossas memórias e as memórias dos nossos antepassados. Nós reunimos aqui todos os anos, vivemos cá, eu venho cá com muita frequência, obviamente porque isto é muito perto do Porto, mas portanto é uma casa em que a família se reúne. E também, neste momento, alugamos para eventos, como uma forma de assegurar a sustentabilidade da quinta, não é? Claro. O vinho cada vez tem
está a assumir cada vez um papel mais preponderante e, portanto, acreditamos agora que com a nova marca se consiga ir mais longe e, portanto, do ponto de vista da sustentabilidade de toda a quinta, não é? Em termos de enoturismo, não seria possível fazer mais algo aqui? Eventualmente nós já começámos a pensar em ter uma loja e ter alguma visita, mas ainda há muito caminho ainda a percorrer, ainda não estamos em condições de o fazer, mas também outro tipo de visitas. Portanto, este ano já tivemos uma visita da Associação Portuguesa das Camélias e dos Jardins Históricos, e, portanto, também entrar nesses ciclos de visita aos jardins históricos, visita à parte das vinhas, portanto, cada vez mais pensar num produto que integre estas várias valências, não é? Com assessoria do enólogo monsanense Anselmo Mendes, a produtora arriscou produzir cerca de 6.000 garrafas de um vinho com uma marca inspirada na flor da japoneira. Aqui em Landim há muito tempo que se produz vinho, mas só há alguns anos é que vocês passaram a produzir um vinho, a engarrafar um vinho com marca própria. Porquê essa aposta? Há dois motivos. Um vem de há muitos anos, de um sonho antigo, já do tempo do meu pai, de ter um vinho com marca própria e um vinho de Landim. E o outro é porque também chegámos à conclusão que só vender uvas era um bocadinho, quer dizer, não se tira grandes dividendos e, portanto, a ideia era realmente todo o trabalho que se faz na vinha ter uma correspondência num resultado final, portanto, acrescentar valor e ter um resultado final que seja reconhecido também pelo mercado, não é? As vinhas integram as castas típicas da região, mas o vinho da Quinta do Mosteiro seguiu um perfil e adotou uma variedade de uva do agrado de Anselmo Mendes. Realmente nós temos as castas típicas da região, o Loureiro, o Pedernã e o Trajadura, essencialmente. Também temos ainda um bocadinho residual, um bocadinho de vinhão e borraçal, mas é residual para o vinho tinto. De qualquer forma, o Loureiro, esta ideia do Loureiro veio muito do Anselmo Mendes, que sempre achou que o Loureiro daqui era realmente, tinha muito boas potencialidades e, portanto, achou que seria uma boa aposta fazer um vinho que apostasse numa casta que é uma casta própria nacional e, portanto, uma casta que de alguma forma se distingue muito das outras castas brancas por causa do seu aroma muito intenso e muito particular. A escolha da designação comercial do vinho não foi pacífica. Ainda causou algumas discussões familiares na altura, porque o mais óbvio seria ir para um nome Quinta do Mosteiro ou Mosteiro de Landim, mas a história tem alguma graça. Eu relembrei-me de uma história dos tempos da minha tia bisavó, que era a dona do mosteiro, e que na altura, quando apareciam as primeiras camélias brancas, gostava que levassem logo de manhã uma camélia branca para pôr na lapela. Portanto, a camélia é uma flor que é aqui um bocadinho um ex-libris da quinta e, por outro lado, tem uma grande parte do jardim tem japoneiras centenárias e, portanto, achei que era uma aposta diferente, era uma homenagem de alguma forma à minha tia também e, por outro lado, também era uma forma de não ser mais uma quinta nas prateleiras, mas ser um nome que fica e que também se tem a grande vantagem de se poder dizer da mesma forma em inglês ou noutra língua qualquer, portanto fica na memória e é diferente, não é? Mais de metade da área de vinhedos é ocupada por loureiro. Neste momento nós temos cerca de 10 hectares e meio de vinha e como a quinta, a área disponível, embora tenha muita mata, a área disponível para plantar vinhas está praticamente no seu limite. Poderíamos expandir 1 ou 2 hectares, mas não muito mais. Portanto, a possibilidade de expansão neste momento está relativamente limitada, não é? Portanto, são cerca de 10 hectares e meio, praticamente quase tudo branco, cerca de 6 hectares de loureiro, mas sem grande possibilidade de expansão. Os mercados de exportação começam a dar os primeiros sinais de acolhimento do Camélia, um vinho já com alguns prémios no currículo. Já vendemos para a Suíça, para a Holanda, eventualmente este ano há a possibilidade de vender também para a Bélgica, eventualmente para os Estados Unidos, mas portanto é um processo lento. A nível nacional a distribuição ainda é um bocadinho incipiente, mais na região norte,
E a reação do consumidor? Tem gostado do vinho? As pessoas gostam do vinho? Eu acho que a recepção foi muito positiva. No primeiro ano ele teve logo um prémio da revista de vinhos como sendo um dos melhores vinhos da região, um dos melhores da região, para além do prémio de melhor compra. A ligação do enólogo ao projeto de Landim tem já vários anos. Antes de mais, eu conheci o Mosteiro de Landim e as vinhas da família de Sampaio Novo há bastantes anos, muito bem instaladas e em solos de elevado potencial. E na altura ela também tinha mais castas, tinha a trajadura, e nós tivemos uma parceria e continuamos ainda a ter com a trajadura dela para, portanto, desta casa com a Provence. E depois começámos a explorar um pouco o Loureiro, que já com vinhas adultas, penso que conseguimos aquilo que eu esperava, que era um vinho realmente com um perfume excelente, um vinho com um grande caráter, provavelmente uma das castas que se vai afirmar internacionalmente, porque tem originalidade, e depois tem uma boa acidez, e tem uma coisa ao contrário do que muita gente diz, é que só dura 6 meses o Loureiro, nada disso. A variedade da casta Loureiro com que é feito o Camélia agrada ao enólogo. Há muitos clones de Loureiro. Há alguns Loureiros que eu não gosto, têm um aroma muito fechado, e até um pouco enjoativo. Eu gosto mais daqueles Loureiros muito abertos, com perfumes um pouco cítricos, não é? De flor, de laranjeira, mesmo de casca de laranjeira, aquele perfume forte, não é? E de qualquer modo, há aqui um aspecto que é a questão vitícola, que nós fomos sempre muito rigorosos com isso, quer dizer, em termos da área da superfície foliar exposta, da exposição ou não dos cachos, do microclima ao nível dos cachos, sempre tratámos isto com muito rigor. E penso que está aí uma parte, digamos, de todo este potencial, de todo este equilíbrio, esta harmonia do vinho. Os vinhos das últimas colheitas têm grandes semelhanças. São 2 anos muito próximos, porque são 2 anos em que quer a maturação das uvas, quer a própria vindima, foram feitas com temperaturas aceitáveis, não muito quente. Isso para brancos é fantástico, não é? Eu diria que 2008, ainda a performance do Loureiro, e do Loureiro até de outras castas, como o Alvarinho, ainda conseguiram vir mais ao de cima. O caráter varietal, acho que ainda está mais expresso no vinho 2008 que propriamente no 2007. A questão da acidez, 2008 um pouco mais de acidez, mas que lhe confere uma certa frescura. É uma acidez, eu costumo definir 2 tipos de acidez. Há uma acidez que é aquela tipo laminar, no sentido de cortante, não é? Metálica, e há aquela acidez franca, não é? Eu penso que a acidez do 2008 é uma acidez franca. Quais são, na tua opinião, as ligações gastronómicas do Loureiro e, neste caso, do Camélia? Eu penso que é um vinho que se bebe quase sem nada, numas entradas, nos canapés, vai muito bem. Tendo em conta esta acidez que tem e esta fragrância que tem, com peixes gordos no forno, e depois os mariscos grelhados ou não, eu penso que também vai muito bem. E há uma coisa que eu tenho experimentado com o Loureiro, e até mais com o Loureiro com paragem de fermentação por frio, que ficando um bocadinho mais doce, que é com sushi. Comida oriental. Comida oriental. E eu penso que isto se adapta muito bem. Com Camélias e Loureiro se faz um vinho que quer honrar uma história de séculos. Da produção de um vinho floral em Famalicão, passamos agora para a distribuição de vinhos engarrafados na cidade do Porto. Aqui, na Rua de Alves Redol, funciona a sede do primeiro clube de vinhos português, a Enoteca. Saída do espírito empreendedor de José Seródio, um homem que passou uma década pelo departamento comercial da Sograp, a Enoteca prefaz agora 25 anos de bons serviços aos enófilos portugueses. Com 12 mil subscritores no cadastro, a empresa remete todos os anos para os seus associados mais de 250 mil garrafas de vinho, contando com cerca de meia centena de referências disponíveis. Há muitos clubes de vinhos em Portugal, uns vão aparecendo de novo, outros vão desaparecendo, mas há um clube de vinhos que se tem mantido impecável, certinho, ao longo de, imagine-se, os últimos 25 anos. Zé Seródio, Enoteca, 25 anos a divulgar vinhos e a vender vinhos. Tem sido uma epopeia.
Nós achamos que as pessoas têm uma certa dificuldade em escolher os vinhos, porque, como sabe, há milhares de marcas no mercado e cada ano é diferente do outro ano, de maneira que, quando é possível recorrer a alguém que nos prescreva, que nos ajude a selecionar um vinho, eu acho que o consumidor aí tira muitas vantagens. E essa tem sido a nossa principal preocupação, é realmente termos uma seleção de vinhos que possam ser triados para o consumidor, de forma a que ele, antes de mais nada, tenha uma certa comodidade e facilidade na escolha. Como é que vocês fazem a seleção dos vossos vinhos? Ora bom, isso para nós é muito importante e foi realmente um marco que marcou, digamos, o grande passo que este clube deu. Foi quando nós tivemos a oportunidade de fazer um acordo com um grupo de enólogos provadores, que é o Álvaro Vanzeler, o Anselmo Mendes, o João Silva Sousa e o Manuel Vieira, que mais ou menos uma vez por mês passam por aqui e todas as provas que nós temos, que nos são enviadas pelos produtores, são feitas, portanto, essas provas são feitas às cegas, isto é, cada garrafa é coberta, tem um número de código e são provadas e pontuadas. O critério que nós definimos como empresa é que, na relação qualidade-preço, isto é importante dizer porque normalmente as provas só se importam mais com a qualidade, mas no nosso caso é a relação qualidade-preço. Numa classificação até 20, nós só apresentamos nas nossas propostas vinhos com uma classificação superior a 14. Alguns produtores bem conhecidos começaram a dar os primeiros passos no competitivo mercado dos vinhos através da enoteca. Temos experiências curiosas. Eu lembro-me, por exemplo, o Quinta da Gaivosa, Domingos Alves de Sousa, um dos primeiros lançamentos que foi feito foi no clube. Nós acreditámos logo, acreditamos que estava lá a qualidade. Lembro que o primeiro vinho que nós vendemos custava 790 escudos a garrafa. Com a ajuda do painel de provadores, o clube assume por vezes uma atitude pedagógica junto de produtores de vinhos defeituosos. Por outro lado, há um aspecto que acho que é importante, porque há algumas provas que nós fazemos, sobretudo aquelas que não correm tão bem, nós temos sempre a preocupação de informar o produtor o que é que se passa com aquele vinho. Vinhos que têm algum tipo de oxidação, ou vinhos que, enfim, têm qualquer outro tipo de problema, que é identificado pelos enólogos, e nós, por uma questão que achamos que é um apoio que damos também ao produtor, dizemos, o seu vinho tem isto assim, 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 deverá fazer alguma coisa para o corrigir. E tem havido casos curiosos, eu não vou dizer as marcas, mas, por exemplo, vinhos que têm, de uma colheita que têm vindo cá e que são chumbados, e que nós dizemos o que aconteceu, e que em colheitas seguintes têm vindo e são aprovados. Isto significa que realmente o nosso nível de reclamações é muito, muito, muito baixo. Eu posso dizer, se calhar os dedos das duas mãos não são demais para contar o número de reclamações que nós temos por ano. No meio de mais de 11, 12 mil sócios e clientes. Qual é o perfil, em termos médios, do vosso cliente? Estamos a falar muito de profissões liberais, estamos a falar de quadros de empresas, estamos a falar de áreas curiosas, por exemplo, nós temos, digamos, muitos sócios que são farmacêuticos, por razões que eu também não sei explicar, mas realmente é um facto. Há profissões que estão muito representadas, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, quer dizer, há realmente uma gama grande de profissões liberais. Quanto mais ocupada é a pessoa, menos tempo tem para ir fazer estas escolhas. Estas escolhas, evidentemente que há muita gente que sabe muito de vinhos, mas muitas vezes não tem tempo para as fazer. Portanto, tem que ter confiança em alguém, ou um clube, ou uma garrafeira, ou uma expansão do restaurante, que lhe diz, olha, escolhe este, uma colheita que saiu há pouco tempo, ou qualquer coisa, que o orienta na sua compra. Se houvesse uma pessoa que lhe dissesse assim, eu quero me lançar no mundo do vinho, vou ser produtor de vinho, que conselho é que lhe dava? Portanto, o primeiro conselho para esse produtor é você que tem que vender, é você que tem que dar a cara, é você que tem que visitar restaurantes, mas tem que o fazer, sobretudo naqueles que são, a cara dele tem que ser conhecida. Eu acho que o vinho é um produto que tem que estar ligado a uma cara. Na garrafeira, no supermercado ou no clube, são muitas as opções que aproximam os bons vinhos de quem os aprecia.
Criado em 17 de junho de 1974, o Muralhas é um dos casos de êxito mais consistentes no mercado de vinhos português. Elaborado pela adega de Monção, a partir das castas Trajadura e Alvarinho, o Muralhas garante por si só bem mais de metade das vendas da cooperativa Minhota. Nos últimos anos, saem desta linha de engarrafamento para cima de 3 milhões de garrafas da famosa marca de vinho verde-branco, um quarto das quais destinado aos mercados externos. Bem precioso para o negócio da cooperativa monsanense, o Muralhas começou a afirmar-se como produto de referência em meados dos anos 80. Mas foi sobretudo a partir de 1995 que a mistura de Trajadura e Alvarinho entrou definitivamente nos hábitos de consumo de muitos milhares de apreciadores. O perfil do Muralhas é cuidadosamente preservado ano após ano. O lote é feito em prova cega, não se sabe a origem dos vinhos. Portanto, os provadores que são convidados para a prova têm o padrão do vinho e, portanto, faz a classificação em função das características, porque às vezes há vinhos bons que são rejeitados porque não estão fora do perfil do Muralhas. E procura-se, de ano para ano, manter as características, quer químicas, quer sensoriais. Procura-se fazer o perfil mais parecido com os anos anteriores, dentro de limites que nós consideramos aceitáveis. Se for melhor, tudo bem. Se for pior, há um limite abaixo do qual o Muralhas não sai. Não sai, quer dizer, aquele vinho não vai para Muralhas. O grande salto nas vendas deu-se há década e meia. A partir de 95 começou a haver esta preocupação da prova e, além disso, também como a adega sendo uma empresa certificada, começamos a definir nos objetivos da certificação como é que era feito o lote. E começou a partir de 2000 a fazer-se sempre da mesma maneira. É um painel de 6 provadores, em que está presente um elemento da direção, em que está presente o técnico de produção, o técnico da viticultura, o diretor de qualidade, um provador convidado e o enólogo. No mercado global dos vinhos, um produto vencedor não se faz apenas com boas uvas e enologia competente. O rótulo tem-se mantido sempre igual e acho que seria uma asneira, entre aspas, fazer a sua alteração, porque nestes dias tive acesso a uma fotografia em que não conheci nenhuma garrafa, mas Muralhas conseguia-se vislumbrar aquele rótulo amarelo no meio das garrafas todas. Este branco de Monção sugere menta, tília, maçã e mel, com adequada presença gasosa. Na boca é leve, fresco e irreverente, com um final ligeiramente agridoce. Servido a 9 graus, é excelente companhia para mariscos ao vapor. Em Monção, as muralhas da cidade inspiram um vinho muito apreciado. Na despedida e em jeito de balanço dos vinhos que passaram pela Hora de Baco durante o mês de maio, Aníbal Coutinho faz brilhar generosos do Douro e da Madeira e vinhos produzidos em terras serranas. Apesar da excelente amplitude de propostas da Hora de Baco durante o mês de maio, vou apenas sugerir 2 vinhos do Porto, porque quando se trata do nosso grande generoso, a Quinta do Vesúvio e a Quinta de Vargelas estão no topo. Prove Quinta do Vesúvio Vintage 2006 e Quinta de Vargelas Vintage 2005. Como propostas extra para o mês de maio, sugiro ainda que prove mais 2 generosos. Estes vinhos da Ilha da Madeira. Numa gama inicial, prove Henriques e Henriques 5 anos, o meio seco. Desta vez, para uma celebração, prove o outro vinho da Madeira, um Blandis de 92, que acaba de sair para o mercado. A casta é Malvasia ou Malmsey em inglês. Se quiser conferir que a neve já deixou a Serra da Estrela, pode aproveitar e comprar 3 vinhos daquela região. Nas encostas norte encontra a região do Dão. Aí tem 2 vinhos que lhe proponho. Um rosé de 2008, Cunha Martins, um Dão Doc. Proponho ainda um vinho tinto do Dão, que se encontra facilmente nas superfícies comerciais. Trata-se do Cardeal Reserva Toriga Nacional, um vinho da colheita de 2007. Produzido na região do Fundão, na encosta sul da Serra da Estrela, prove o vinho branco de 2006, Quinta dos Corrais,
da casta síria.